Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, que dia maravilhoso. Estamos aqui em Fazenda da Estrela, desfrutando um pouco de tudo aquilo que Deus criou para o louvor da sua glória e também abençoou o povo, o seu povo, o homem, com toda essa criação maravilhosa. E pois bem, nós estamos na carta de Paulo aos Romanos e chegamos no capítulo 11, que é parte de um bloco importante da carta que explica o que finalmente aconteceu a respeito dos judeus, porque eles haviam recebido no Antigo Testamento as promessas do Senhor e no Novo Testamento, inclusive ali naquela época em que o apóstolo Paulo estava pregando para os gentios, principalmente por ter entendido que o seu ministério era aos gentios, os judeus rejeitaram. E não só isso, estavam até, em parte, claro, perseguindo os que pregavam a palavra do Senhor para os gentios. Então a pergunta que Paulo está respondendo, depois de ter exposto o evangelho, de ter mostrado a obra externa que é a obra da justificação de Jesus, e a obra interna, que é a obra da regeneração, a santificação, que é a obra do Espírito Santo, ele, a partir do capítulo 9, vai explicar e tirar não só dúvidas, mas até falsas acusações contra o próprio Deus. Porque não só Paulo estava sendo acusado de estar indo contra o seu povo e contra o Império Romano, e principalmente César, por anunciar Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, mas estavam até mesmo atacando o próprio Deus, porque estavam dizendo, Deus abandonou, Deus falhou, Deus esqueceu de sua promessa com o seu povo? Bom, Paulo responde. E nós vimos desde o capítulo 9 a resposta do apóstolo Paulo. Agora no capítulo 11, ele volta a tocar no ponto que no capítulo 9 ele mencionou. Observe que essa repetição, que é uma coisa natural em nós, quando nós estamos como seres humanos, ensinando, apresentando nossas defesas, argumentando, de alguma forma apresentando nossas ideias, a repetição é um recurso universal que vem naturalmente no ser humano como um modo de enfatizar aquilo que nós queremos. Nós não precisamos nem estudar retórica para realizar esse recurso retórico. Na verdade, é o contrário, né? Aqueles que estudam retórica estudam aquilo que acontece naturalmente nas pessoas. Então, nós aqui temos uma repetição da ideia inicial do capítulo 9. Ele pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Observe que desde o capítulo 9, essa é a questão. A questão é, Deus rejeitou o seu povo? Como eu disse, junto a outra. Eu, por acaso, estou contra o meu próprio povo? Não. Ele, por 2 vezes, 9 e 10 capítulos, ele diz, eu amo o meu povo. Aqui, ele outra vez repete, mas e Deus falhou? Deus rejeitou o seu povo? Porque no versículo 6 do capítulo 9, ele também disse, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Ele vai repetir a ideia. Observe, então, a importância das duas respostas para a igreja de Roma, que, como nós falamos, está recebendo uma prévia defesa de Paulo por causa das acusações que chegaram a Roma, né? Estão chegando em todos os lugares as acusações dos falsos irmãos, como ele menciona em Gálatas, e também de outros judeus que nem mesmo se converteram, nem mesmo fizeram parte do cristianismo, né? E eu digo conversão entre aspas, né? E mesmo assim estavam enchendo o saco do apóstolo Paulo, indo atrás dele para tentar acusá-lo, para tentar persegui-lo e prejudicar a obra. Coisa interessante, é uma característica bem pagã, essa característica de ir atrás dos que pregam a verdade para tentar impedir e atrapalhar a obra, algo que a gente tem visto ultimamente acontecer. Ou seja, é bem característico daqueles que querem destruir a própria obra de Deus. Então, Paulo precisa se defender e mostrar que é uma mentira que eles estão falando, inclusive sobre Deus. Então vem a questão. De modo nenhum. Ou seja,
Deus rejeitou o seu povo? Não. Então, quem levantou essa questão, que com certeza foi entre os gentios, então ele simplesmente responde: não, Deus não rejeitou o seu povo. Ou seja, Deus não simplesmente agora trocou todo o judaísmo. Lembre-se que uma outra questão importante na carta de Paulo aos Romanos é o evitar o antissemitismo. Por quê? Os judeus são expulsos de Roma. Os gentios estão crescendo dentro do cristianismo. Os judeus estão perseguindo a obra de Paulo e provavelmente de outros também, que está pregando aos gentios. Então, imagine que a relação judeus e gentios dentro do cristianismo não está legal. E ele precisa evitar um antissemitismo. Claro, por várias questões. Uma delas é porque ele precisa unir, obviamente, a igreja. Porque o cristianismo, sendo um só corpo, então deveriam viver no amor de Cristo. Essa seria a ideia principal. Mas tem uma outra questão importante que nós vemos que Paulo está se precavendo e que no segundo século terminou acontecendo o problema. É que o antissemitismo cristão, mesmo que ele não fosse agressivo, o antissemitismo cristão seria uma rejeição de tudo relacionado ao judaísmo. E aí, Marcião, no segundo século, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente tirar do meio cristão tudo que tinha alguma relação com o judaísmo. O Antigo Testamento inteiro e até mesmo cartas do Novo Testamento que em alguma medida pareciam falar de questões mais relacionadas ao Antigo Testamento, ou seja, judaicas. Então ele saiu tirando tudo. Ele disse, peraí, calma aí. Os judeus são instrumentos de Deus para trazer a revelação de muitas coisas. Então não é para simplesmente rompermos. A igreja do Novo Testamento não é uma ruptura da igreja no Antigo Testamento, é uma sequência, uma continuidade. E o apóstolo Paulo está, então, mostrando essa continuidade que é importantíssima para a teologia da igreja. Portanto, veja como a carta de Paulo aos Romanos tem um papel extraordinário a respeito de muitos assuntos pertinentes que, inclusive, foram, como nós falamos, uma defesa antecipada de algo que até mesmo vai acontecer posteriormente. Então ele diz, Deus não rejeitou o seu povo, Deus não quebrou as suas promessas, Deus não falhou de jeito nenhum, de modo nenhum. E aí vem a explicação, né? Porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então, olha, se Deus rejeitou o seu povo, é porque eu, como judeu, estou aqui, sou convertido. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei e procuram tirar a minha vida. Observe que então ele vê aquele momento em que Elias está contando o que está acontecendo, como Elias apresentando os pecados de Israel diante de Deus, e Deus diz assim, calma, que Deus é fiel, no caso, vamos colocar aqui com Deus dialogando com ele, eu sou fiel, eu preservarei meu plano, eu sou poderoso para dar continuidade à obra que eu comecei, então calma, Elias. E Deus então diz, o texto continua, que ele disse, porém, a resposta divina, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Então, já lá, quando ele recua e cita textos que falam de Deus dizendo assim, olha, o remanescente é que vai ser salvo. Olha, tem sempre um povo, mesmo diminuto, comparado com a nação inteira, que simplesmente é salvo. Então isso responde, e aí, Deus falhou? Não, Deus nunca salvou uma nação inteira. Deus sempre salvou um grupo dentro dela, porque nem tudo de Israel é verdadeiro israelita. Então ele diz, assim pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Percebe? O que ele está mostrando? É que assim como nos dias do Antigo Testamento, sempre foram aqueles que permaneceram fiéis a Deus, andando com Deus, seguindo com o Senhor, que foram salvos, também hoje. E claro, ele está se referindo àqueles dias, mas podemos até dizer, todas as gerações, Deus sempre teve judeus que realmente foram quebrantados pelo poder do Espírito, convertidos pelo poder do Espírito, e estavam vivendo para o louvor da glória de Deus. Então a questão não é que Deus rejeitou o seu povo, é que sempre houve um grupo pequeno dentro desse povo.
Isso responde muitas questões nossas hoje, porque o cristianismo também tem dúvidas, principalmente no que diz respeito, a gente ainda vai ver esse texto, sobre uma conversão em massa de Israel, né? O importante aqui não é uma nação inteira convertida, porque o cumprimento da promessa de Deus sobre a salvação do seu povo, segundo o apóstolo Paulo, não se dá se uma nação inteira se converter, no caso Israel. O cumprimento da promessa se dá uma vez que haja sempre judeus convertidos. Percebeu? Então, Deus continua fiel às suas promessas a respeito de Israel? Sim. Prova, sempre tem judeu convertido. Havendo sempre judeu convertido, é a prova de que Deus cumpre as suas promessas quando ele falou da salvação de Israel. Porque, de fato, né, se nós lermos o Antigo Testamento, veremos que os profetas anunciavam um dia em que Deus salvaria seu povo, se referindo ao dia de Cristo, né, em que os pecados seriam pagos. E nós, inclusive, veremos isso em Zacarias, capítulo 3, mais tarde à noite, no culto ao Senhor. Então, o fato é que nem todo de Israel é israelita. Nem todo de Israel se converteu, mas os que se converteram provam que Deus é fiel em suas promessas. Os que se converteram provam que o Senhor, de fato, ele está mantendo sempre alguém dentre os israelitas para dar sequência à promessa de que o seu povo, pensando em Israel na época do Antigo Testamento, ele sempre terá alguém que é um remanescente fiel. Então, Deus não falhou. E aí ele diz, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. A eleição da graça é aquilo que ele disse no capítulo 9, quando ele mencionou assim, olha, Deus não tem obrigação de sair tocando no coração de todo mundo. Deus, de fato, vai manter a promessa e deixar o evangelho acessível. E isso já está acontecendo, capítulo 10. Isso, todo mundo está ouvindo o evangelho. Paulo, inclusive, era testemunha, porque ele estava pregando o evangelho. Então, vamos dizer assim, Deus cumpriu a sua palavra, a sua parte. Né? A questão de, olha, a minha parte eu fiz, agora é de vocês. É só um modo, obviamente, de expressar o assunto para você entender direitinho. Deus, por acaso, não fez o que disse? Fez. O evangelho estava acessível. Paulo estava pregando. Mas Deus não é obrigado a sair tocando no coração de todo mundo. No coração de todos os judeus endurecidos. Deus, pela sua graça, tocou no coração de muitos. Mas os outros vão dizer assim, mas e nós? Mas o evangelho está aqui, creia. Eu estou deixando acessível. Creia. E se você crer, eu vou receber. E se você disser, Senhor, eu ouvi o teu evangelho, eu quero Cristo Jesus. Pensando aqui no judeu, né? E Deus vai dizer assim, venha, meu filho. Portanto, nós tivemos aqui na resposta do apóstolo Paulo, que nós vimos desde o capítulo 9, as duas questões. O Deus que opera poderosamente, graciosamente, misericordiosamente, segundo sua vontade, no coração das pessoas. E aqui, claro, que o assunto é voltado aos judeus, mas é aplicável a qualquer pessoa, porque a obra da redenção não tem distinção. Ele disse no capítulo 10, porque não há distinção entre judeus e gregos. A salvação é aplicada do mesmo jeito. Judeu não é salvo de forma especial. Judeus não é abençoado de forma especial. Ele é salvo e abençoado da mesma maneira que qualquer gentil que é inserido no corpo de Cristo. Então a igreja é uma só. Então, Deus manifestou sim a sua graça e deixou o evangelho acessível. Então creiam, creiam. E eu termino chamando você. Você precisa crer também. Não esqueça disso. A salvação não tem distinção. Pode ser do pequeno ao grande, pode ser do judeu ao gentil, qualquer um. A salvação graciosa de Deus se manifesta da mesma forma. E o evangelho é a prova disso. O evangelho é o chamado gracioso do Senhor. Então, está nas suas mãos, ao seu alcance, para que você creia. E lembre-se que até a criação, ela testemunha a glória de Deus. Quanto mais a palavra do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Nós te louvamos, glorificamos, engrandecemos, bendizemos, porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus de graça. E como é bom poder ver a tua graça se manifestando a cada dia no nosso viver.
o sustento diário, o poder desfrutar de momentos maravilhosos, lugares extraordinários, o poder ter a comunhão com o teu povo. E então, ó Deus, sentir o teu amor por meio também do carinho dos irmãos, da exortação, da edificação e de tantas outras manifestações, Pai, dentro do teu povo. Que o Senhor nos use para continuar pregando a tua palavra, chamando vidas a Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que o Senhor receba nossa oração, nossa gratidão por tudo e abençoe este dia. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.